Hoje a gente vai começar aqui uma pequena série de introdução ao Deep Learning para ciências ômicas. Aqui a gente vai tentar criar um classificador para diferenciar sequências codificantes e sequências não codificantes. Mas antes da gente criar esse modelo, a gente precisa preparar esses nossos dados para que o modelo consiga ler e aprender em cima dele. Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui teórica e daí depois a gente vai pegar e fazer o código. Tá, então primeiramente o modelo que a gente vai criar, ele não consegue ler aquelas bases dos arquivos FASTA, das sequências FASTA, A, C, T, G, N, desse jeito. A gente tem que transformar isso de uma forma que o computador consiga ler, uma forma que o computador, o modelo, consiga enxergar essas sequências. E para isso, então, aqui, digamos que a gente tem a sequência aqui A, C, T, G, N. A gente vai ter que primeiro transformar essa sequência de letras aqui em números. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar cada um das letras num número. Então, o A a gente vai ter que transformar em 1, o C no 2, G no 3 e assim por diante. Não precisa ser necessariamente esse, mas em geral a gente usa aqui. Então, por exemplo, na nossa sequência ACTGN, depois que a gente transformar, a gente vai ter isso aqui como a nossa sequência. Vai ser 1, 2, 4, 3 e 5. Referente a cada uma das bases, a gente tem um número, tá? Um número inteiro. Tá, só tem um detalhe. Quando a gente trabalha aqui, a gente não vai trabalhar com uma sequência, a gente trabalha com várias sequências, certo? E para o nosso modelo poder, em geral, os modelos, a gente precisa que essas sequências transformadas tenham o mesmo tamanho. Então, por exemplo, aqui eu tenho sequências de diferentes tamanhos, tá? Aqui tem 10, bases, 5 e 15. Então aqui a gente transformou elas em números, tá? Só que a gente vai ter que fazer o que se chama de padding. Esse padding é a gente deixar todas elas com o mesmo tamanho. Em geral, a gente vai deixar com o tamanho da maior. Então, por exemplo, aqui, a gente vai pegar essas sequências, tá? E vai adicionar zeros no fim de cada uma até que elas atinjam o tamanho da maior. Eu posso também colocar um valor além do tamanho da maior, mudar esse valor, mas a gente aqui vai fazer desse jeito, tá? Então, a gente vai transformar a nossa sequência de letras em números e depois, para todas as sequências, a gente vai ter que deixar elas com o mesmo tamanho adicionando zeros, num processo que se chama de padding. Feito isso, a gente vai ter que pegar cada uma dessas nossas sequências e transformar numa matriz, vamos dizer assim, que a gente chama de one-hot encoding. Não existe só esse método de fazer isso, tá? Existem outros, ordinal encoding, criar camadas embedding, enfim, mas a gente vai usar esse aqui, one-hot encoding, que é o mais comum, tá? A gente vai transformar cada uma das nossas sequências num array. Então, digamos aqui, a gente tem aquela nossa sequência ACTGN, que é 1, 2, 4, 3, 5. Cada um desses números, 1, 2, 3, 4, 3, 5, a gente vai ter que binarizar, vamos dizer assim. Então, baseado nisso. Então, onde ele bater igual, a gente acrescenta um 1. Onde não, é um 0. Então, aqui, a nossa sequência ACTGN virou 1, 2, 4, 3, 5. Aí depois a gente vai transformar num array 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tarará, e assim por diante. Então, ó, a gente pegou nossa sequência de nucleotídeos, né, de bases, transformou em números e depois desses números a gente faz o padding e depois o one-hot encoding para transformar num array, tá? Que é binarizado. Então ele vai conter só zeros e uns, que é assim que o computador ou o modelo vai conseguir ler e aprender em cima dessas sequências. Porque por baixo dos panos, né, o computador ele só entende 0 e 1, ligado, desligado. E assim ele vai extrair informações e ler para a gente. Tá, agora vamos lá e botar a mão no código e ver como que se faz isso. Aqui a gente vai usar o NumPy, Pandas. O Pandas não precisa, mas eu gosto de usar para ficar mais didático também. A gente vai usar aqui esse módulo aqui do BioPython para a gente poder ler os arquivos FASTA. E a gente vai usar mais uns módulos que é para a gente fazer essas codificações que eu mostrei anteriormente. Tá, então primeira coisa a gente vai ler nosso arquivo, tá? Eu vou usar aqui primeiro um arquivo pequeno e a gente vai fazer cada passo para verificar. Então, open, exemplo,
as.fa. Deixa eu dar uma acelerada aqui e já voltamos com tudo completo. Tá, então tá. Aqui eu simplesmente li o arquivo FASTA, eu criei umas listas para a gente adicionar os IDs e as sequências. Aí criei um dicionário que vai ser lido no DataFrame com o Pandas, tá? Então aqui a gente tem nossa tabela com as sequências e os IDs. Agora a gente vai fazer cada um daqueles processos, primeiro nesse arquivo de exemplo, depois a gente faz com o dataset que a gente vai realmente treinar. Bom, eu criei essa função aqui, que é para a gente converter as nossas bases para números, tá? Depois, quem quiser dar uma pausa aqui, dá uma olhada se quiser entender, mas eu também qualquer coisa eu posso explicar melhor nos comentários ou fazer um vídeo explicando como faz. Mas basicamente criei essa função que vai converter para nós as bases em números. Como que a gente vai usar ela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui df sequence, vou fazer um map, que é uma função do Pandas, e vou botar aqui base to int. Então olha só, eu mapeei essas sequências para essa função, é basicamente isso que ele fez. Então ó, aqui a gente já conseguiu. Agora eu vou colocar isso aqui numa coluna nova, só para a gente poder visualizar melhor. Então olha só, aqui a gente tem as nossas sequências de forma codificada já para números. A gente transformou as bases em números. Agora o próximo passo que a gente precisa fazer é o padding, né? Então a gente tem que deixar todas essas sequências aqui do mesmo tamanho. Como que a gente faz isso? Eu vou usar aqui pad sequences, que eu chamei aqui do Keras, tá? Pad sequences, e vou colocar aqui a minha coluna df encoded. Vou colocar aqui o padding, que é a forma post, porque ele vai adicionar os zeros depois, senão ele colocaria antes, tá? E olha só, então aqui a gente já tem nosso array já com os zeros adicionados. E agora que a gente fez isso, a gente precisa transformar isso naquele modo OneHotEncoded. A gente vai usar aqui desse módulo do Keras, que é toCategorical, do Keras Utils, né? TensorFlow Keras Utils. Vai fazer o seguinte, toCategorical, e vai colocar aqui ars. Então olha só, aqui a gente pegou e transformou todas essas nossas sequências em arrays. Ó, todos eles são 0, 1, 0, 0. A gente pode ver aqui, ó, como todos começam com ACTGN, que é 1, 2, 4, 3. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que esse comecinho é igual. Aí no final, a gente tem os zeros. A gente pode ver que aqui, nessa que não tem zero, é diferente das outras, ó. Tá, então, basicamente isso que a gente fez o pré-processamento. Eu poderia pegar e, em vez de usar o Pandas aqui, já ler direto o arquivo FASTA e fazer isso, tá? Eu só coloquei aqui para a gente visualizar melhor. Então eu posso fazer da seguinte forma. Então, ó, se eu quisesse fazer de uma vez só, por exemplo, né? Pego aqui, leio meu arquivo FASTA, adiciono, já faço aqui a codificação, faço padding, transformo em OneHotEncoded e a gente já obtém o que a gente queria, tá? Então, ó, aqui a gente tem nossas sequências, a gente pegou, transformou em números inteiros, deixou elas com o mesmo tamanho e depois transformou nesses arrays. Tá, agora a gente vai usar os datasets mesmo que a gente tem para treinar o modelo. Então aqui eu tenho meus datasets, que é um dataset com sequências codificantes e outro não codificante. Tá? Então a gente coloca aqui display coding e non-coding. Então aqui eu tenho 500 sequências codificantes e 500 sequências não codificantes. Nota aqui um detalhe. Lá antes era só um arquivo de exemplo para a gente ver os processos, tá? Mas aqui eu já tenho que ter um label, que é isso que a gente vai dizer para o nosso modelo seguinte. Essas sequências aqui, no caso, são sequências codificantes. E essas outras sequências são sequências não codificantes. E daí ele vai olhar para elas, olhar para o label e tentar aprender o que tem de diferente nelas. Aqui eu só vou fazer concatenar essas duas
tabelas, então fica tudo numa só. Então agora a gente tem 1000 linhas para 4 colunas, né? Então a gente tem aqui os dois datasets juntos. Então aqui a gente vai aplicar agora aquela mesma ideia, transformar sequências em números inteiros, e agora a gente vai fazer o padding. Aqui no caso eu posso verificar qual que é o tamanho máximo da maior sequência, né? Então a maior sequência que eu tenho é 15.000. Eu vou botar aqui 20.000, tá? Só para a gente ver que dá para usar um valor específico, tá? E a gente vai fazer o padding das sequências. Aqui a gente vê que todas estão com zeros adicionados, deixando todos com o mesmo tamanho. Agora a gente vai transformar elas para One Hot Encoding. Então aqui, cada uma das minhas sequências viraram arrays para a gente usar no nosso modelo de treinamento. Tudo isso que a gente fez aqui para sequências, no nosso caso a gente tem esse dataset, esse aqui é o do anterior, então dataset, que ele tem os labels. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para os labels, só que daí, em vez de usar CTGs 1, 2, 3, eu vou já usar um módulo que é o Label Encoder do Scikit-learn. Então como que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui o Label Encoder de lenc, tá? Aí eu vou botar aqui um fit transform, que ele vai pegar, ler isso aqui e transformar em labels. Ó, 000 111, que é o 0 é o coding e o 1 é o non-coding. Agora cada um desses a gente vai ter que fazer o One Hot Encoding também. Então aqui a gente fez, aqui a gente tem agora nossas sequências codificantes e nossas sequências não codificantes. Então só para lembrar, o que a gente fez? A gente pegou as nossas sequências que eram bases, transformou em números, depois a gente deixou todas com o mesmo tamanho e a gente pegou essas sequências e fez One Hot Encoding delas, transformou em arrays só contendo zeros e 1. Agora o próximo passo é a gente separar uma parte desse dataset aqui para treinar um modelo e uma parte desse dataset para a gente testar o nosso modelo. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Até mais, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.